E hoje é o nosso segundo dia da série Dicas para Concurso e o nosso tema é Técnicas de Estudo. Eu vou apresentar para vocês algumas técnicas, suas vantagens e desvantagens e qual aquela que melhor trouxe resultado para mim. A nossa primeira técnica é leitura. Leitura é uma técnica muito comum, ela é muito útil, porém ela não pode ser a única a ser utilizada. Por quê? A leitura em si, se eu fizer somente a leitura, pegar lá todo o material, ler e assim vai, chega a um ponto que a minha mente está sobrecarregada, então ela provoca uma sobrecarga e além disso, além dessa sobrecarga, desse cansaço que ela provoca, a sobrecarga mental ela é muito perigosa porque chega a um ponto que a nossa mente está tão cansada que a gente não consegue assimilar mais nada. É como se a gente lesse e não entendesse o que a gente acabou de ler. Então, cuidado, a gente tem que sempre evitar sobrecarga mental no período de estudos para concurso. Qual a outra desvantagem da leitura somente? É a questão do esquecimento rápido. Geralmente, quando a gente pega leituras muito longas, ou a gente fica muito tempo lendo, a gente esquece que a gente leu no início. Então, somente a leitura não é aconselhável, porque além da sobrecarga, a gente também tem um esquecimento muito rápido. E a gente não quer isso para o nosso concurso. Vamos para a nossa segunda técnica. Essa aqui é bem mais utilizada, que é o resumo. E quando a gente fala de resumo, nós temos dois tipos de resumo. O primeiro deles é aquele que é só o sublinhado. É aquele que você vai lendo e você vai sublinhando, você vai grifando tudo aquilo que você considera importante. Esse sublinhado aqui é praticamente equivalente à leitura. Mas por que, Isadora? Parem e pensem. Vocês estão lendo e vocês estão riscando aquilo que é importante. Depois vocês vão lembrar tudo o que vocês riscaram? Não. Então, é um adicional para a leitura para diferenciar um pouquinho, mas de resultado ele não vai trazer muita coisa, tá? Então, essa parte de só vocês sublinharem não vai ajudar na memorização para vocês. A outra forma de resumo que nós temos, que ela já ajuda um pouco mais, é na parte de tópicos. O que seriam esses tópicos? Eu vou lendo e eu vou escrevendo um resumo daquela ideia central que eu tive. E aí as pessoas vão fazendo por tópicos, né? Coloca um pontinho e põe ali a sua observação, o seu resumo, coloca um outro tópico e aí vai colocando em si as informações que acha importante. Isso daqui é mais interessante porque te ajuda a memorizar mais o conteúdo. Porém, ele não vai trazer muito resultado a longo prazo no sentido de que você vai gastar muito tempo para poder fazer resumo, questão de escrita, porque os resumos geralmente ficam um pouco longos. E a outra informação importante é que ele, apesar de ajudar mais na memorização, o resumo ele tem um problema, que é a questão do não relacionamento das informações. O que seria esse não relacionamento das informações? As minhas informações, elas estão em tópicos, ok? Eu posso bater o olho ali e analisar e tentar memorizar o que eu tenho escrito ali no meu resumo. Mas minhas informações, elas não estão interligadas, elas não estão relacionadas. Então, para a questão de memorização, é pior. Quanto mais integração nós tivermos no nosso conteúdo, mais fácil se torna a memorização. E a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, a questão do resumo, sublinhado é equivalente à parte da leitura, então ele não traz resultado bom. Os tópicos, eles até trazem já um retorno maior do que os outros tipos aqui que nós vimos, porém ele pode ser mais desgastante e ele pode dificultar um pouco a memorização por ele não ter uma integração aí no conteúdo do jeito que a gente precisa para memorizar mais fácil os conteúdos. Nossa próxima técnica
perguntas e respostas. E aí nós também vamos ter aqui duas situações, assim como no resumo. Tem dois tipos. Quais seriam esses meus tipos? Perguntas e respostas próprias, aquela que você mesmo cria. Vocês já viram a questão de escola? Que geralmente as pessoas, quando vão estudar, pegam o conteúdo que o professor passa, isso numa prova comum, pega o conteúdo que o professor passa e aí transforma todo aquele conteúdo em perguntas que vocês mesmos vão respondendo. O que acontece com as questões de concurso? Eles não querem perguntinhas prontas com respostas prontinhas, detalhadas, bonitinhas. O que eles querem é questão de conceito. Se você sabe o conceito de determinado conteúdo. Vamos exemplificar melhor. Vamos pensar que eu estou fazendo lá uma interpretação de texto e na escola, geralmente, o que é feito como pergunta? Qual é a cor do chapéu que o João estava usando? Exemplo, tá? E aí você vai lá responder, marrom. Acabou. Ou no máximo aquela resposta completa, né? O João estava usando chapéu de cor marrom. Quando você vai fazer um concurso, não vai cair perguntas desse tipo. E é geralmente perguntas desse tipo que você elabora. Em concurso, vem todo um contexto, tanto que muita gente reclama que aquelas questões de concurso são enormes, vem todo um contexto e você vai precisar aplicar um conceito. Aí vamos pegar o exemplo lá do João. Naquela história, ao invés de perguntar qual a cor do chapéu, vai perguntar em quais situações o João deve utilizar o chapéu. Baseando no princípio de que o João estava utilizando o chapéu, assinale as alternativas que indicam em que situações um chapéu é importante. São questões mais complexas, mais elaboradas, que vocês precisam ter o conceito em si e não dar uma resposta muito cravada, muito certa. Vocês não vão encontrar isso. É tipo questão do Enem. Vocês não vão fazer um Enem e vão ter lá uma resposta certinha, prontinha, que está logo ali na cara. Você precisa saber o conceito e saber aplicar esse conceito, tá? Então, as respostas, perguntas e respostas próprias, não vai resolver muita coisa, tá? Não vai resolver para você. O que a gente tem com relação a perguntas também que pode ser utilizado? As questões de concurso. Isso é legal vocês utilizarem. Vocês vão pegar os concursos anteriores e vocês vão estudar em cima daquelas questões. Porém, vocês também têm uma questão aqui. Essas questões de concurso, elas precisam ser estruturadas. E aí nós vamos entender um pouquinho melhor no vídeo de amanhã, que eu vou explicar para vocês como estudar sozinhos, tá? Essa situação das questões estarem estruturadas é porque não adianta vocês pegarem várias questões de concurso de forma aleatória e estudar. O seu cérebro não vai ter organização, ele não vai conseguir assimilar direito, ele não vai conseguir relacionar as questões em si e aí o resultado também não vai ser bom. Então, sempre que vocês forem tratar questões de concurso na hora de estudar, elas precisam estar estruturadas para que vocês tenham um resultado melhor. A nossa próxima e última técnica de estudo, que é aquela que funcionou para mim, é organograma. Muita gente vai falar assim, ah, Isadora, mas esse daí é o famoso mapa mental. Calma, espera aí um pouquinho, não vamos misturar as coisas. Muita gente fala assim, ah, eu vou trabalhar com mapa mental. E aí começa a utilizar o mapa mental. Existem hoje em dia conceitos que a gente precisa tomar muito cuidado. Por isso que eu uso o termo organograma. Mapa mental tem uma ideia central e a partir daquilo dali a gente puxa algumas ramificações, certo? A gente tem aí uma estrutura em árvore. Um vai dependendo do outro, um vai puxando o outro, tá? E além do mapa mental, que muita gente não conhece, aqui existe o mapa conceitual. Que o mapa conceitual é aquele que permite que eu faça isso daqui, por exemplo, que eu volte, que eu ligue um com o outro, que eu feche um evento em si, eu feche um relacionamento em si. E o mapa mental, ele não permite isso. Já no mapa conceitual também,
a gente tem a situação de que entre uma e outra relação eu uso um verbo. E aqui nós não estamos usando um verbo, tá? Então, quando a gente fala de mapa mental, mapa conceitual, existem algumas estruturas, né, algumas características que a gente precisa utilizar e que aqui elas não estão sendo aplicadas. Por isso que eu estou colocando para vocês a ferramenta em si, que é o organograma. Mapa mental e o mapa conceitual, basicamente, eles são construídos em cima da estrutura de organograma, tá? Então, se vocês observarem, eu não coloco verbos aqui. Por que eu não coloco verbos aqui? Porque não tem necessidade. Vamos agora entender. Eu montei para vocês, eu apresentei para vocês as técnicas de estudo em cima de um organograma, tá? Eu montei esse organograma para poder trazer para vocês aqui. Fica muito mais fácil de memorizar. E aí vamos colocar aqui, ó. Por que essa memorização ela fica mais fácil? Porque a gente vai colocar para estudar apenas as palavras-chave e os relacionamentos. Eu estou relacionando uma coisa com a outra. Quando eu pego as minhas palavras-chave e eu relaciono essas minhas palavras-chave, eu tenho no final uma coisa chamada conceito. E quando eu aprendo o conceito, eu não esqueço mais. Por isso que é importante vocês trabalharem com o organograma. Eu vou facilitar a minha memorização à medida que eu trabalho somente com palavras-chave que eu sei que elas estão relacionadas entre si e eu entendo esse conceito que está aqui. Por isso que eu não uso, por exemplo, verbos entre os relacionamentos para eu não poluir o meu organograma. Quanto menos coisas eu tiver, mais fácil eu consigo memorizar e mais fácil eu consigo internalizar aquele determinado conceito. Então, eu sei, por exemplo, que aqui a leitura ela traz uma sobrecarga e ela provoca um esquecimento muito fácil. Eu já montei esse meu relacionamento aqui, quando eu bato o olho em uma coisa, eu já sei o que está interligado e qual é o conceito em volta disso daqui. Eu posso utilizar esse sistema de organograma em qualquer coisa. Questão, por exemplo, de legislação. Eu sou professora e a gente tem a parte, quando presta concurso, a gente tem a parte de legislação educacional. E a gente precisa gravar também uma série de leis. Qual o jeito mais fácil? Organograma. Eu pego o conceito de cada legislação. Num concurso, não vão perguntar para vocês, por exemplo, qual é o número da lei ou do artigo que fala sobre isso, isso e isso. Gente, a coisa mais rara que tem é acontecer isso. Vai colocar a situação de que eu tenho ali um cenário, a partir daquele cenário, qual seria a legislação que melhor se aplicaria para um determinado resultado. E aí a gente precisa analisar quais são as leis do que cada uma trata. Também tem que tomar cuidado para que elas não estejam trocadas, né? Uma lei com uma determinada numeração está se referindo a uma coisa completamente diferente do original. Então, essas coisas que vocês precisam se atentar. Eu já vi um concurso, eu não participei dele, eu até avisei o pessoal para não participar porque era meio que furado, que perguntaram qual era o código da cor azul. Quando a gente trabalha com informática, né, com Photoshop, Corel, essas coisas, a gente tem lá a numeração das cores. E aí perguntaram qual era a numeração da cor azul. É uma coisa muito específica, muito difícil de acontecer, mas foi um concurso que ele foi feito numa época em que já tinha um outro concurso vigente ainda. Então, as pessoas que estavam fazendo aquele concurso, elas não seriam chamadas, porque as pessoas do concurso anterior ainda não tinham sido chamadas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Como que esse concurso está sendo montado? Se acontece uma situação semelhante a essa que eu falei para vocês, pode ter certeza que vai vir uma prova muito difícil, com situações que simplesmente não costumam cair em concurso nenhum, tá? Uma vantagem do organograma também, além da questão da memorização, é a questão dos sentidos. Exploração dos sentidos, tá? O que seria essa exploração dos sentidos? A gente tem pessoas que elas aprendem mais vendo, né? Elas conseguem memorizar mais, elas tiram como se fosse fotografia na mente delas,
Nós temos as pessoas que elas são sinestésicas, são aquelas pessoas que precisam estar ali escrevendo, mexendo, fazendo para poder conseguir memorizar. E aqui também nós temos a situação auditiva. Porque vocês podem pegar esse organograma e começar a tentar explicar para alguém. Mesmo que não tenha ninguém, mas vocês podem pegar e começar a tentar explicar. Vocês mesmos vão escutando. Depois vocês podem gravar isso também e vocês vão escutando durante o dia. Vai ter uma explicação resumida do conteúdo todo que vocês estudaram, tá? Então, essa questão dos sentidos, para o organograma também fica mais fácil. Você trabalha o visual, você trabalha ali o sinestésico, você está montando toda a estrutura. Eu até vou mostrar para vocês aqui, ó, para vocês verem que não é mentira. Eu montei um primeiro organograma, depois eu montei um segundo, porque o primeiro que a gente monta, né, que são as ideias principais, as palavras-chave, geralmente fica ali bem desorganizado. E depois eu montei mais um no final, para poder ser o meu definitivo, aquilo que eu realmente iria estar passando para vocês. E uma outra vantagem do organograma é uma redução da sobrecarga mental. Você não fica com a mente tão sobrecarregada. Lembra que eu falei para vocês com relação à leitura, que a gente lê muito e no final acaba não lembrando de nada? Você só sobrecarregou a sua mente, cansou a sua mente. Quando a gente está fazendo um organograma, você acaba até tendo um estímulo maior. Por quê? A sua leitura aqui é mais dinâmica, o seu resumo é em cima de palavras-chave que você vai fazer, já estruturando no papel aquilo que você precisa. Você vai organizar o seu organograma e você vai ter a sua mente liberada para aquele assunto. Você não vai ficar lendo o tempo todo. Você vai extrair aquilo que é principal. Em concurso, muita gente faz errado na hora de estudar, é achar que vai ser cobrado em concurso a mesma coisa que se cobra, por exemplo, lá na escola. E não é isso. Eles vão querer saber, por exemplo, o que significa a informática, onde a informática é aplicada, qual é o benefício que a informática trouxe para a sociedade. É isso que eles vão querer saber, dentro de um contexto maior, tá? Então não se prendam a coisas pequenas. Se vocês forem pegar para ler livros inteiros para estudar para o concurso, vocês não vão conseguir estudar. A gente tem que ser prático, tem que ser objetivo. Capta aquilo que é conceito, aquilo que vai fazer vocês entenderem o assunto. E a partir do momento que vocês entenderem o assunto, vocês não esquecem mais. Então aqui vocês acabam aliviando o cérebro de vocês. Pensem no seguinte, todo esse conteúdo que eu passei para vocês, se fosse um texto mesmo, né, todo aí destrinchado, bonitinho, com todas as preposições, artigos, verbos e por aí afora, vocês não conseguiriam se limitar a metade de uma folha para um assunto que nós estamos aqui praticamente 20, 15 minutos falando. Isso daqui você pega durante o dia, leva para o seu serviço, leva para a sua escola, teve um tempinho, você vai lá e bate o olho. Bateu o olho, vocês vão fotografar isso daqui. E vocês vão lembrar muito mais facilmente do assunto na hora da prova. Essa forma de estudar eu aprendi com uma professora no magistério, a Lígia Teodoro. Graças a ela, eu consegui passar no meu primeiro concurso. Eu ainda não tinha completado 18 anos, eu completei logo depois que eu fiz o concurso e eu consegui passar em terceiro lugar. Detalhe, eu não estudei antes do concurso, porque tinha alguns problemas de saúde envolvendo a minha família e tal, eu não tive como estudar. E eu fui lá, fiz o concurso, passei em terceiro lugar, sem ter estudado. Somente estudando durante 2 anos, que foi a partir do momento que ela nos ensinou essa forma de estudar, transformando tudo em organograma. Ai, Dora, mas aí você ficou 2 anos então estudando? Não, eu não fiquei 2 anos estudando. Eu simplesmente estava fazendo o meu curso de formação de professores. A mesma forma que muitas pessoas estão fazendo a faculdade. Tudo eu passei a transformar em organograma. Outra vantagem do organograma é que a partir do momento que vocês montam guarda. Fez o concurso, não conseguiu pontuação suficiente para ser convocado, guarda. No próximo, ele já está pronto. Olha aí a vantagem. Deixa guardadinho numa pasta. Teve o próximo concurso, pega aquele conteúdo para estudar de novo. Aí vocês vão ter um ganho muito maior. Tá ok? É isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem comentar alguma coisa, deixa aí nos comentários para mim. E amanhã eu vou mostrar para vocês como estudar
sozinho. Aqui, por enquanto, foram só as técnicas. Amanhã eu vou mostrar como que vocês podem estudar para concursos sozinhos. Todas as vezes que eu estudei sozinha. Então, até amanhã.